Então, pessoal, vamos dar início, então, ao nosso estudo. Eu gostaria de pedir alguém para fazer oração. Ô, Robson, você que está aí visitando a gente, vamos fazer oração? Você faz oração por nós? Está me ouvindo, Robson? Liga o microfone. Liga o seu microfone. Ativa o microfone dele. Edilson, tá cortando a sua voz, eu não tô conseguindo ouvir direito. Tá cortando para você? Tá falhando, sabe? Quando você fala. É conexão? Minha conexão com a internet é o quê? Para cá agora ficou bom. Não falhou. A do Levi não falhou, não. E agora, tá dando para ouvir direito agora ou não? Agora eu consegui, agora deu, Edilson. Deu? Você faz oração para a gente? Pode ser. Pode orar já? Pode. Vou orar então. Eterno Pai, bondoso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado a Deus pelo seu amor e sua graça. Nesse momento nós vamos estudar a tua palavra. O Senhor ilumina o Edilson, ilumine a gente também para compreender as tuas escrituras, a fim de que possamos conhecê-lo melhor. Que o Senhor derrame o teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, no sábado passado nós estávamos estudando sobre a origem do pecado e agora nós estamos dando continuidade a este assunto. E como tem muitos detalhes sobre este assunto, a gente está indo aos poucos tentando esclarecer qualquer ponto duvidoso. E as dúvidas que vocês tiverem, a gente separa somente quando terminarmos o estudo, tá bom? Nós paramos no livro de Ezequiel, no capítulo 28, no início do versículo 17. Entre o versículo 16 e o versículo 17. E no versículo 16 nós verificamos que Satanás, de acordo com o que diz a Escritura, na multiplicação de seu comércio, ele encheu seu coração de rebeldia contra Deus e de violência, e ele pecou contra Deus. Por isso que ele foi lançado fora do santuário do Monte Santo de Deus, e nós verificamos isso no sábado passado. No versículo 17, nos é dito assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, e por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Aqui, nessa revelação da Bíblia, nos é mostrado que Satanás, ele começou a se engrandecer, a se orgulhar, por imaginar-se ser um ser superior aos demais seres celestiais. No livro História da Redenção, o Espírito de Profecia detalha um pouquinho sobre este acontecimento. E aqui, logo no início deste livro, na página 14, aqui é dito o seguinte: o grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava assentado no trono do Pai, junto ao Pai, e a multidão celestial de anjos, de santos anjos, reunida ao redor deles. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. Especialmente devia seu Filho trabalhar em união com ele
na projetada obra da criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela. O Filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. Lúcifer estava invejoso e enciumado de Jesus Cristo. Todavia, quando todos os anjos se curvavam ante Jesus, reconhecendo sua supremacia e alta autoridade e direito de governar, ele curvou-se com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e de rancor. Cristo tinha sido introduzido no especial conselho de Deus, na consideração de seus planos, enquanto Lúcifer não participava deles. Ele não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus. Mas Cristo era reconhecido como soberano do céu, e seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Lúcifer pensou em si mesmo como o favorito entre os anjos no céu. Tinha sido grandemente exaltado, mas isto não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Aspirava à altura do próprio Deus e gloriava-se na sua altivez. Sabia que era honrado pelos anjos e tinha uma missão especial a executar. Tinha estado perto do grande Criador e o resplendor incessante da gloriosa luz que cercava o eterno Deus tinha brilhado especialmente sobre ele. Pensava como os anjos tinham obedecido a seu comando com prazeroso entusiasmo. Não era seu vestuário belo e brilhante? Por que devia Cristo assim ser honrado ante ele? Ele deixou a imediata presença do Pai insatisfeito e cheio de inveja contra Jesus Cristo. Satanás, quando ele começou a se gloriar, a se exaltar, ele, além de questionar quem poderia realmente tê-lo criado, como também ter criado todas as coisas, ele também começou a achar-se superior aos seus colegas, a todos os seres ao redor que estavam com ele. Ele era um anjo muito especial ao trono da glória, porque ele era o porta-voz da verdade, do trono da glória. Ele tinha um conhecimento profundíssimo acerca de Deus, sendo ele ungido como um querubim. Ele não era um querubim qualquer, ou um querubim apenas que trabalhasse dentro do santuário celestial, mas a Bíblia diz que ele era um querubim ungido, e o fato de ele ser ungido significava que tinha ele sabedoria suficiente para poder revelar as grandezas da glória de Deus. Contudo, nós bem sabemos, e nós vimos no sábado passado, que Lúcifer, ao estudar as leis da natureza, ao estudar as ciências de Deus, ele começou a questionar acerca de Deus e também começou a se exaltar. E no seu espírito de se achar melhor e superior aos demais, ele sentiu inveja de Cristo, porque Cristo foi finalmente apresentado e esclarecido aos anjos celestiais de que somente a segunda pessoa da divindade é que deveria interceder na criação de todas as coisas e também na administração do governo do céu. Como também somente ele poderia participar dos concílios da glória. Concílios estes que Satanás ambicionou muito em estar participando, mas que no coração dele, ele percebeu que ele não podia entrar, ele não podia fazer parte deste concílio. É muito importante esses detalhes, porque nós verificamos em tudo isso que apesar da perfeição que Deus havia estabelecido no céu, não havia necessidade de Lúcifer ter se rebelado contra Deus. Muita gente acredita que houve algum motivo especial de Lúcifer ter se colocado contra Deus. Existem pessoas que acham que a rebelião de Lúcifer foi causada por seu livre arbítrio. Contudo, ao examinarmos o espírito de profecia acerca da origem do pecado no coração de Lúcifer, nós descobrimos algo muito interessante. No livro Grande Conflito, na página 492, nos é dito o seguinte: para muitos espíritos, a origem do pecado e a razão de sua existência são causa de grande perplexidade. Veem a obra do mal com seus terríveis resultados de miséria e desolação, e põem em dúvida como tudo isso possa existir
sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria e poder e amor. Eis um mistério para o qual não encontram explicação. E em sua incerteza e dúvida, tornam-se cegos para verdades plenamente reveladas na palavra de Deus e essenciais à salvação. Existem os que, em suas pesquisas concernentes à existência do pecado, se esforçam por esquadrinhar aquilo que Deus nunca revelou. Por isso, não encontram solução para as suas dificuldades. E os que mostram tal disposição para dúvida e cavilação, aproveitam-se disto como desculpa para rejeitar as palavras das Sagradas Escrituras. Outros, entretanto, deixam de ter uma compreensão satisfatória a respeito do grande problema do mal, devido a terem a tradição e a interpretação errônea, obscurecido o ensino da Bíblia relativo ao caráter de Deus, à natureza de seu governo, do governo de Deus, e aos princípios que regem seu trato com o pecado. Aí, mais adiante, ela diz o seguinte: é impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar a razão de sua existência. Então, o Espírito de Profecia esclarece para nós que há muitas pessoas que procuram saber qual foi a origem real do pecado. Pessoas que até se dedicam a estudar acerca disso. E muitas vezes questionam como que o pecado pôde ter se manifestado diante de um reinado ou governo tão perfeito que era o de Deus. E muitas vezes, por não saberem explicar, eles duvidam da palavra de Deus e acham que a palavra de Deus é simplesmente um livro qualquer. É exatamente aqui neste ponto que há também uma tendência para abandonarmos a Escritura Sagrada. Mas o Espírito de Profecia esclarece que a origem do pecado não pode ser explicado. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar a razão de sua existência. A razão da existência do pecado não podemos explicar. O que significaria dar razão à existência do pecado? É tentar explicar qual foi o motivo que o pecado veio a existir. A causa de sua origem não podemos explicar. Isso é impossível. E por que é impossível? Porque no governo de Deus, tudo era perfeito e nada poderia proporcionar, ou ao menos induzir ou aliciar um ser criado a pensar de forma contrária ao governo e ao requisito da divindade. Isto não existia no governo do céu. Entretanto, as Escrituras aqui, no Espírito de Profecia, ela continua e diz o seguinte: todavia, bastante se pode compreender em relação à origem, bem como à disposição final do pecado, para que se faça amplamente manifesta a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato para com o mal. Então, o que é que nós podemos compreender? A causa da origem do pecado? Não. O que é que nós podemos compreender? A origem do pecado. Ou seja, o surgimento do pecado podemos compreender. Agora, a causa de sua origem, não. A diferença entre a origem do pecado e a causa de sua origem é um diferencial imenso. E a origem do pecado trata-se de sua manifestação. O que realmente essa natureza estranha ao governo de Deus deveria representar. Isto nós podemos compreender, isso nós podemos estudar, nós podemos nos aprofundar. Agora, quanto à causa, a razão para o pecado existir, não podemos explicar. Não faz parte dos conselhos do céu. E mesmo que tentássemos explicar isso, não haveria fundamento, porque nada pôde promover ou dar indício para a origem do pecado. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de não haver sido Deus de maneira alguma responsável pela manifestação do pecado e de não ter havido qualquer retirada arbitrária da graça divina, nem deficiência no governo divino, para que dessem motivo ao irrompimento da rebelião. O pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. Então, qual é a razão para a manifestação do pecado? Nenhuma. Não existe razão para o pecado ter existido.
Como explicar isso? Não é possível explicar, isso é mistério proveniente da glória. Não faz parte de nossa mente essa compreensão. O ideal seria considerarmos Deuteronômio 29, que diz que as coisas que são para Deus, são para Deus. As coisas que são para nós, são para nós, para a nossa compreensão, para o nosso bem-estar. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Então, quando a gente tenta explicar a origem do pecado, nós estamos tentando defender o pecado, o fato de ele se manifestar. Por quê? Porque dar razão à origem do pecado significaria, então, uma justificativa que precederia a existência deste mal. E se houvesse realmente uma justificativa que precedesse a existência do pecado, então, esta razão é que teria que ser entendida como algo que justificasse a origem do pecado. E justificar a origem do pecado é defender o pecado, é dar explicações, razões para a sua existência. Nossa única definição de pecado... ela continua aqui dizendo assim, ó. É misterioso, inexplicável, desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus, que significa ser o quebrantamento da lei de Deus. O que é o quebrantamento? É desobediência. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Então, o que é o pecado? É o efeito. É o efeito de um princípio de conflito contra a lei do amor, contra o governo de Deus. Isto é que é pecado. Explicar por que é que isto veio existir é desconsiderar que isto seja pecado. É defender o pecado. Isso está na página 493. Ela diz assim, mais adiante, sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer em uma submissão forçada. Quem não tem prazer? Deus. E a todos confere vontade livre, para que possam prestar-lhe serviço voluntário. Houve, porém, um ser que preferiu perverter esta liberdade. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. O que significa, então, perverter a liberdade? Significa a escolha que Lúcifer decidiu realizar. Qual foi a escolha dele? A liberdade de escolha? Não. O que acontece é que o mal que Lúcifer começou a conhecer e que já estava em sua mente era algo desconhecido para o coração dele. Mas ele entendia que este algo desconhecido era totalmente contrário ao governo de Deus. Ele sabia muito bem que era um princípio de rebelião, de conflito contra o governo de Deus. Ele tinha este entendimento. Ele tinha o entendimento de que esta rebelião, que se posicionava contra o governo de Deus, não somente se posicionava contra a administração da divindade, mas também contra todos os seres celestiais e contra tudo o que ele vivia ali. Ele entendia que era algo contra a perfeição divina. Isso tudo ele compreendia, mas não era claro em toda a sua extensão. O pecado para ele não era claro em toda a sua extensão, mas ele entendia que era algo realmente que se opunha a Deus e que não trazia satisfação em tentar dedicar sua vida de adoração e culto a Deus. Muito pelo contrário, ele começou a sentir prazer em poder se exaltar, em poder sentir inveja de Cristo Jesus como mediador,
entre Deus, entre a divindade e todos os seres criados. Então, ele compreendia isso. Exatamente aqui, Lúcifer se deparou com a possibilidade de se colocar contra Deus. Esta possibilidade que Lúcifer começou a enxergá-la como existencial em seu pensamento, em sua mente, ele preferiu seguir esta possibilidade. E esta preferência em seguir esta possibilidade não era atitude de liberdade de escolha. A liberdade de escolha seria ele não permitir em seguir a possibilidade de perversidade contra o governo de Deus. Era essa decisão que ele deveria tomar. Mas ele não quis isso. Ele preferiu abandonar a sua liberdade de escolha, sua liberdade de ação, pervertê-la, decidindo em seguir ao pecado. Então, quando o homem comete pecado, ele está pervertendo sua liberdade de escolha. Por isso que ela fala, houve, porém, um ser que preferiu perverter esta liberdade. A liberdade que os anjos celestiais tinham em viver na perfeição do céu. Por quê? Porque a possibilidade de ele seguir o mal, seguir o pecado, já estava existente. Era algo existencial. E por que já existia? Porque Lúcifer conheceu a maldade, conheceu um intruso que começou a participar da existência que Deus já havia estabelecido. E qual era essa existência? A de anjos perfeitos, de seres celestiais, de tudo que havia Deus criado, aquilo era a existência. Então, este intruso que tenta se manifestar na existência da glória era o que nós entendemos hoje chamado de pecado. Era algo que era pervertido, que não tinha a intenção para o que era bom, a não ser para governar e tentar rebelar-se contra Deus. Seria uma outra forma de governo. E nesse sentido, Lúcifer abandonou o seu ato de ser livre e aceitou ser escravo de seus próprios sentimentos pessoais, individuais. Essa preferência de ação, ela não é ato de liberdade de escolha. É, sim, um ato de abandonar a liberdade de escolha, de poder viver com Deus, de poder fazer qualquer coisa sem pecar, de poder ter prazer em obedecer a Deus e começar agora, a partir de agora, a ser escravo da desobediência, do pecado, da maldade, de ódio contra o governo de Deus. Por isso que ela diz que o pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. A origem do pecado pode ser compreendida, pode ser estudada, pode ser explicada. A causa para a origem do pecado não pode ser explicada nem compreendida. Se nós imaginássemos que a liberdade de escolha fosse a causa para o pecado, nós estaríamos considerando que a liberdade de escolha tem tendências a escravizar o ser que a possui. E isso não faz sentido. A liberdade de escolha é liberdade, é ser livre, e nunca jamais aceitar a escravidão. A escravidão apenas era a possibilidade de Lúcifer querer ser, e ele aceitou essa possibilidade. A possibilidade, ela é diferente de liberdade de escolha. Possibilidades são eventos que podem acontecer, mas a liberdade de escolha são eventos que devem acontecer. São eventos reais, são ações de sua parte em que você tem que agir para você continuar sendo livre e gozar de independência própria. Coisa que o pecado não aceita. O pecado, ele escraviza. A natureza do pecado, ela começou a ser compreendida pelos anjos celestiais a partir da rebelião de Lúcifer. Lúcifer começou a mostrar-se contra o governo de Deus. Ele começou a mostrar para os anjos que ele deveria ter sido honrado, porque ele sempre foi o porta-voz de Deus. Era ele que explicava as coisas. Era ele que ajudava, ensinava, instruía a todos os anjos, a todos os seres perfeitos. Então ele poderia muito bem ser muito mais exaltado. Poderia ele muito bem ter o direito de fazer parte do concílio da glória.
Então ele reconsiderava o seu caso e apresentava seu caso aos anjos e colocava essa situação como se fosse uma injustiça da parte do governo de Deus, de que a ele era impedido participar da onisciência, da presciência, da glória dos céus. Nessa situação, Lúcifer colocou a introduzir uma ideia de que o governo de Deus não era satisfatório, e ele colocou essa ideia na mente dos anjos. Os outros seres nunca haviam pensado em tais ideias que Satanás estava ali emitindo, propagando. E nesse caso, os anjos celestiais começaram a tomar uma iniciativa de analisar melhor o que Lúcifer tinha a dizer. Uma vez que Lúcifer habitava justamente no trono da glória, ele habitava ali no Shekinah, vamos dizer assim, que era a presença viva de Deus. Uma vez que ele era o anjo cobridor, ele que conservava o conhecimento verdadeiro acerca de Deus, quais conhecimentos novos Lúcifer tinha? Será que ele realmente teria razão? Que ideias novas eram essas, a nós desconhecidas? Então, a partir daí, Satanás soube muito bem trabalhar, com muita astúcia, com muita prepotência e com um certo senso de inteligência, de modo a ser sutil, de modo a ninguém perceber que, na verdade, o desagrado que os anjos começariam a ter acerca do governo de Deus era produto de Lúcifer, era produto das ações de Lúcifer. Então, os anjos começaram a imaginar que tais sentimentos pudessem ser sentimentos deles mesmos. Realmente parece que o governo de Deus não é bom. Por isso que houve um certo senso de confiar, de acreditar que as ideias de Lúcifer tinham certo fundamento. É aqui que nós vimos o grande engano. É aqui que nós percebemos o lado sorrateiro da manifestação do pecado. O pecado era algo desconhecido para a perfeição. Era um caminho aparentemente novo. Tinha um certo prazer, algo diferenciado, nunca experimentado. Parecia ser o momento certo para os anjos celestiais repensarem acerca da glória de Deus. Será que Lúcifer tinha realmente razão? É aqui que inicia-se a grande rebelião. Portanto, tudo isso poderia ser compreendido, tudo isso poderia ser esclarecido acerca da manifestação do pecado. Mas a causa dessa origem, desse pensamento, não era compreendido, porque nunca houve realmente razão para que o pecado pudesse vir a existir. Por isso que ela diz o seguinte: deixando seu lugar na presença imediata do Pai, Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Ele agia em misterioso segredo e durante algum tempo escondeu o seu propósito real, sob uma aparência de reverência para com Deus. Qual era o propósito real de Lúcifer? O propósito real de Lúcifer era tentar provar que Deus não era criador, que Deus não era um ser divino. Por isso ele acreditava que todas as coisas que haviam sido criadas, na verdade, elas passaram a existir por si mesmas. Então, ele começou a guardar isto dentro de si. Sua intenção verdadeira era provar que Deus não era criador e tomar o trono de Deus, ser adorado como Deus no lugar de Deus. Começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais. Que leis seriam estas? Isso está na página 37 do livro Patriarcas e Profetas. Estas leis, nós bem sabemos, trata-se das leis da natureza, trata-se da criação, daquilo que Deus havia já estabelecido, e tudo isso refletia ou se centralizava diretamente da lei de Deus. A lei de Deus era o coração que governava, administrava os átomos, a matéria, toda a existência. E Satanás, sorrateiramente, sutilmente, ele começou a introduzir dúvidas na mente dos anjos acerca do governo de Deus e das leis que regiam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias,
para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos, mais elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. Não eram eles seres que pudessem acarretar desonra a Deus. Todos os seus pensamentos eram santos. Não havia para eles maior possibilidade de errar do que para o próprio Deus. Então, observem que Satanás tinha consciência da possibilidade de errar. Mas veja, entendam bem, possibilidade de errar não é liberdade de escolha para errar. Possibilidade de errar é apenas possibilidade. Deus nunca anulou a possibilidade de diferentes ações. Entendam que a possibilidade são eventos que não fazem parte de nossas livres ações. No caso do pecado aqui, que era algo estranho aos seres celestiais, não havia ninguém que tivesse cometido o pecado. Todos eram perfeitos e tinham plena liberdade de escolher entre a justiça e a misericórdia. Entre a misericórdia e a justiça. A liberdade dos anjos celestiais era fundada entre justiça e misericórdia, não entre justiça, misericórdia e pecado. Isso não. Era entre justiça e misericórdia. Então, todas as vezes que eles agiam com misericórdia, eles agiam com misericórdia com base na justiça que compreendiam. E todas as vezes que eles escolhiam optar pela misericórdia, eles agiam com misericórdia com base na justiça que eles compreendiam. Ou vice-versa. Então, essa atitude deles, dos anjos celestiais, era sempre dessa forma. Porque eles viviam a perfeição que refletia-se da glória de Deus. E justiça e misericórdia, juntas, eles podiam realizar qualquer coisa. E, nesse sentido, não pecavam. Lúcifer sabia que todos os seres eram santos. Todos os seres podiam ter liberdade de ação e viver da sua maneira. Só que aqui, na intenção de Lúcifer, era pôr na cabeça dos anjos que eles não precisavam daquela lei que governava todas as coisas. Porque Satanás aqui já julgava que a lei de Deus era o foco de escravidão a todos os seres. Satanás não conseguia compreender que o fato de ele estar contra Deus já era um fato de livre iniciativa de sua parte. Já era um fato em que ele até poderia questionar sobre Deus, que isso não lhe era proibido, uma vez que era uma possibilidade. Ele não enxergava isso, e mesmo assim, ele julgava que a lei de Deus fosse o centro da escravidão dos seres celestiais. A exaltação do Filho de Deus à igualdade com o Pai, representada como sendo uma injustiça a Lúcifer, o qual pretendia-se, tinha também direito à reverência e à honra. Se este príncipe dos anjos pudesse tão somente alcançar a sua verdadeira e elevada posição, grande bem resultaria para todo o exército do céu, pois era seu objetivo conseguir liberdade para todos. Então, Lúcifer considerava como liberdade a atitude de aceitar um governo oposicionista ao governo de Deus. Lúcifer considerava como liberdade aquilo que ele preferiu agir, ou preferiu viver, que era exatamente o quê? O pecado. Então, ele questionava o governo de Deus. É exatamente aqui o ponto que nós precisamos entender. A administração de Lúcifer, seus interesses em convencer os anjos a se rebelarem contra Deus, era pôr na cabeça deles de que a lei de Deus escravizava e que tirava deles a liberdade de escolha. Na verdade, Lúcifer começou a confundir liberdade de escolha com escravidão. Na mente de Lúcifer, ele não entendia mais, ele não discernia mais a liberdade que ele tinha e que ele vivia quando ele não tinha pecado. Naquele momento, ele não conseguiu mais perceber realmente a pureza de viver livre aos olhos de Deus. Isso ele perdeu, a sensibilidade disso ele perdeu, porque ele agora estava envolvido com o pecado. E por causa disso, ele começou a pôr na mente dos anjos que viver uma vida de pecado, viver uma vida de questionamento contra o governo de Deus, seria o melhor caminho. Seria o certo, o justo, porque eles, os anjos, eram santos. Eles não iriam pecar, eles iriam viver uma vida melhor. Então, este conceito proveniente de Lúcifer era um conceito realmente manifestado
como o próprio pecado. Foi aí que os anjos celestiais começaram a decidir em se pôr contra o governo de Deus. Existe um detalhe interessante que ela diz o seguinte: agora, porém, mesmo a liberdade que eles até ali haviam gozado, tinha chegado a seu fim, pois lhes havia sido designado um governador absoluto, e todos deveriam prestar homenagem à sua autoridade. Tais foram os erros sutis que, por meio dos ardis de Lúcifer, estavam a propagar-se rapidamente nos passos celestiais. Então, Lúcifer começou a considerar que a liberdade que eles poderiam viver estava perdida. Por quê? Porque eles ainda tinham interesse em viver sob a lei de Deus como seres santos. Ainda tinham interesse em servir, em adorar a Deus. Sendo que, na realidade, aquela vida que os anjos estavam vivendo é que era a verdadeira liberdade. Entretanto, esforços quais somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar, foram feitos para convencê-lo de seu erro. Então, muitos dos anjos celestiais pensaram melhor do que os outros que já estavam cedendo aos pensamentos de Lúcifer. E eles tentaram convencer Lúcifer de que aquele pensamento não estava certo. E mesmo assim, a Escritura nos diz que esforços quais somente o amor e a sabedoria infinitos poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Provou-se que sua desafeição era sem causa, e fez-se-lhe ver qual seria o resultado de persistir em revolta. Lúcifer estava convencido de que não tinha razão. Houve um momento em que Deus estendeu e revelou o seu grande amor por Lúcifer. E nesse momento, porque Deus já sabia que a revolta já estava sendo instigada entre os seres celestiais. E Deus resolveu, mesmo assim, tentar salvar Lúcifer por meio dos anjos celestiais, convencendo de que ele estava errado. O Espírito de Profecia declara que Lúcifer, ele tinha realmente chegado a uma conclusão de que a sua decisão, suas atitudes eram sem fundamento, eram sem causa. Por isso que ela diz que ele estava convencido de que não tinha razão. Viu que justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmo 145, versículo 17. Que os estatutos divinos são justos e que, como tais, ele os deveria reconhecer perante todo o céu. Houvesse ele feito isto e poderia ter salvo a si mesmo e a muitos anjos. Ele não tinha, naquele tempo, repelido totalmente sua lealdade a Deus. Por que não? Porque ele estava ainda se amadurecendo, crescendo no pecado. Ele não tinha tomado uma firme e positiva decisão de entregar totalmente seu coração ao pecado. Ainda havia esperança no espírito de Lúcifer para se arrepender. Embora tivesse deixado de sua posição como querubim cobridor, se contudo estivesse ele disposto a voltar para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sido reintegrado em suas funções. Chegado era o tempo para uma decisão final. Deveria render-se completamente à soberania divina, ou colocar-se em franca rebelião. Interessante que essa situação que Lúcifer estava vivendo, na realidade, ou por enquanto, eram apenas dúvidas que ele estava colocando na sua mente, em entender que poderia pensar diferente acerca de Deus. Poderia tomar outro caminho diferente do que aquele caminho que havia sido colocado por Deus. Ele começou a imaginar isso, e a mente dele se encheu de dúvidas, floresceu-se de dúvidas. Só que essas dúvidas, se ele apenas tivesse buscado a Deus as respostas, ele com certeza teria cedido ao governo de Deus novamente. Mas acontece que ele resistiu, ele não quis buscar. Ele começou a pensar que as dúvidas que ele tinha não eram dúvidas, mas sim certezas.
e que ele começou a defender as próprias dúvidas que ele tinha. E na sua defesa de suas próprias dúvidas, ele decidiu-se colocar-se contra o governo de Deus. Foi aqui que ela diz o seguinte: quase chegou à decisão de voltar, ela fala. Mas o orgulho o impediu disto. Era sacrifício demasiado grande para quem fora tão altamente honrado confessar que estivera em erro, que suas imaginações eram errôneas, e render-se à autoridade que ele procurara demonstrar ser injusta. Então, diante desse fato, mesmo assim, ele ainda resistiu aos seus pensamentos. Ele ainda se apegou em imaginar-se que ele era um anjo grandioso, honrado pelo céu, e que, de repente, ele deveria ali, publicamente, reconhecer que Deus estava certo e que ele estava errado. E, nesse ato de confessar, ele repensou no seu caso e imaginou a vergonha que ele poderia sentir. E, nesse sentido, ele não quis se humilhar. Ele começou, então, a se exaltar mais ainda. O seu orgulho o impediu de se humilhar. Ele decidiu seguir o próprio orgulho do coração dele, mesmo sabendo que não tinha razão. É aqui que nós compreendemos que o pecado não tem razão mesmo para existir, e que as atenções de Lúcifer que ele deu não haviam fundamentos. Neste caso, Lúcifer passou a uma declarada rebelião contra o governo de Deus. Por isso que ela nos diz assim: um compassivo Criador, sentindo terna piedade por Lúcifer e seus seguidores, procurava fazê-los retroceder do abismo de ruína em que estavam prestes a imergir. Sua misericórdia, porém, foi mal interpretada. Lúcifer apontou a longanimidade de Deus como uma prova de sua superioridade pessoal, como indicação de que o Rei do Universo ainda acederia às suas imposições. Então, diante da longanimidade de Deus que Deus teve para com Lúcifer, ele utilizou esta longanimidade e a perverteu em provar para os anjos que, na verdade, não era ele que tinha dúvidas, mas era Deus que tinha dúvidas acerca dos questionamentos dele, Lúcifer, contra o governo de Deus. E, diante disso, ele não quis se arrepender. Ele se orgulhou de fato. Se os anjos permanecessem firmes com ele, declarou, poderiam ainda ganhar tudo o que desejassem. Persistentemente defendeu sua conduta e entregou-se amplamente ao grande conflito contra o seu Criador. Assim foi que Lúcifer, o portador de luz, aquele que participava da glória de Deus, que servia junto ao seu trono, tornou-se pela transgressão Satanás, o adversário de Deus e dos seres santos, e destruidor daqueles a quem o céu confiou a sua guia e guarda. A palavra Satanás significa adversário, assim como a palavra diabo significa aquele que divide, aquele que cria discórdia entre as pessoas. E nesse sentido, Lúcifer se posicionou como o grande adversário contra o governo de Deus. E Lúcifer considerou os anjos celestiais como escravos iludidos. Ele considerou que todos ali estavam iludidos com o governo de Deus. E que aquele que seguisse a ele teria um governo melhor, uma vida melhor. Essa foi a promessa de Satanás, sendo que, na realidade, era o caminho para a inexistência absoluta, que é o que a senhora White chamou aqui de abismo de ruína. Diante disso, nós começamos a compreender mais acerca da rebelião de Lúcifer. E nessa situação, Satanás, ele não arredou o pé. Ele decidiu realmente formar um governo contra o governo de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 14, aqui é comparado a história de Lúcifer
com a grande cidade de Babel, de Babilônia. Desde o versículo 1. Mas quando nós chegamos aqui, no versículo 12, é dito assim, no capítulo 14 de Isaías, versículo 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. A queda de Lúcifer representaria, na verdade, uma entrada dele para o abismo da inexistência. E foi exatamente isso que ele fez. Ele induziu a terça parte de anjos celestiais a abandonarem o governo de Deus e partirem definitivamente numa revolta contra o governo de Deus. E nessa revolta houve tremendas implicações. Aqui, quando nós vemos a admiração do texto bíblico em afirmar como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, aqui nos mostra que essa admiração tinha uma implicação. Essa implicação era o fato de que não havia nenhuma razão para Lúcifer comportar-se daquela maneira. Ele não estava sendo injustiçado em nada, porque na perfeição, na glória de Deus, não houve nenhum indício para motivá-lo a agir e em se posicionar contra o governo de Deus. A Bíblia diz que ele era chamado filho da alva. A alva representa sempre o novo dia, o nascer de um novo sol, de uma origem, de um novo período. E sempre quando nós acordamos de nosso sono, sempre pela manhã, estamos sempre dispostos a viver um novo dia. O interessante é que a expressão filho da alva, neste caso aqui, está nos mostrando a disponibilidade que Lúcifer tinha como um ser que vivia saudavelmente. Ou seja, a disposição da perfeição. Então, os anjos, os seres que vivem no céu, sempre estão muito dispostos. Eles têm uma saúde plena. E essa disposição física e mental de servirem a Deus é o que nós temos como uma noção para entender o que significa a eternidade. A queda de Lúcifer, nesse caso, a sua queda, não é apenas a ideia de sair de um lugar alto para ir para baixo. Nós temos que compreender que essa queda, ela também tem uma outra aplicação. A aplicação de deterioração. O ser perfeito glorioso, ele começou a deixar de ser assim. Ele começou a entrar num estado de falência, de decaimento de energia, de sua força vital. Lúcifer começou a envelhecer. Por isso que nós temos que compreender que esta queda que ele sofreu, ele tem um amplo sentido, não apenas um sentido de se deslocar de local alto para ir até embaixo. Não um sentido meramente geográfico, mas um sentido realmente de perda de vitalidade. Lúcifer agora estaria entrando no relativismo do pecado. Ele estaria entrando no seu corpo de envelhecimento. E nessa deterioração que Lúcifer começaria a sofrer, todos os anjos que o seguissem também entrariam nessa queda, nessa decadência, ou neste decaimento individual. Então, por aqui eu vou terminando, tá? Vou parando. Nós paramos aqui no versículo 12, tá? E lembrando a vocês que, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão marcando no papel, porque assim que nós terminarmos este estudo sobre a origem do pecado, vocês terão um tempo abertos a perguntarem, a comentarem, a tentar ajudar mais nesses estudos que nós estamos passando, tá? E ampliar mais ainda o conhecimento. Nós estaremos trocando ideias sobre este tema, que é a origem do pecado, um tema extremamente importante e muitíssimo profundo, ok?